Vou continuar o que eu comecei a falar ontem, dado o encurtamento do tempo. O que vocês estão vendo aí é mais uma da safra de comentários acerca do movimento das mulheres, do mês das mulheres, do dia das mulheres e feminismo. Alguns comentários que vocês veem aí, por exemplo, de uma militante feminista de Rio do Sul: não podemos nos deixar abalar por bestas tipo essa moça. No caso, esta moça é a deputada que vos fala. Essa é uma retardada oficial feminista de Imbituba. Essa menina é tão imbecil, universitária e militante do Rio de Janeiro. Eu gostaria que prestasse atenção no fato de que todas essas militantes feministas, elas não são pessoas sem instrução. A maior parte delas, até com diploma de ensino superior, outras professoras, até diretoras de escola, tá? Essa doida já tinha que ter sido caçada, e não sabe nem a diferença entre caçar e caçar, né? Caçar mandato, enfim. Utiliza cargos e dinheiro público a fim de enriquecer o próprio, não vou falar o palavrão ali porque não convém. É muito deboche essa monstra lançar esse livro de merda, e aí essa anta, que não é nem especialista, na verdade sou sim, pós-graduada em literatura portuguesa, escreve um livro desmentindo as falácias do feminismo. Essa aqui é uma professora de inglês em Blumenau. Pena que o nosso colega Alba não está aqui, porque Blumenau apareceu muitas vezes nesses comentários. Advogada em Blumenau chamou esta deputada que vos fala de escrota. Todas elas são militantes feministas, tá? Quero que as pessoas vão lá comentar xingando, professora de inglês em Blumenau. Outra militante agora de Itajaí, não vou ler o comentário porque é indecoroso, né? Ela é retardada, uma servidora pública do município de Bombinhas. Então, a nossa colega deputada Ana Paula, ontem, ao se referir ao movimento feminista, disse que ele era lindo, importante e sinalizador de respeito. Aí eu estou mostrando para vocês um exemplo, uma amostra do que é essa beleza toda desse movimento tão respeitoso. E o mais importante são esses três que eu comentei aí, contestando a minha capacidade cognitiva. Eu vou ler para vocês, diz assim, ó: o que essa senhorita ainda não entendeu é que a bonita nem deputada seria sem o movimento feminista. Esta, de fato, não conhece a história que levou a este dia, sendo que sou professora de história, como vocês sabem. Essa deve ter passado a faculdade de história toda no bar. Bem, todos esses comentários se referem ao fato de que o movimento feminista arroga para si o monopólio das conquistas dos direitos civis que as mulheres desfrutam hoje, o reconhecimento dos nossos direitos. E eu queria demonstrar hoje como essas pessoas, essas militantes feministas, além de serem extremamente mal educadas, desconhecem a realidade do próprio movimento que defendem. Pode passar, por exemplo, por favor. A primeira conferência de mulheres pelo direito ao voto, ou Conferência de Direitos das Mulheres, aconteceu em Seneca Falls, em 1848, nos Estados Unidos, dentro de uma igreja metodista. Então, para ficar bem claro, o primeiro e único lugar que quis receber o movimento de mulheres para falar sobre direitos civis foi uma igreja. Então, não foi o movimento feminista quem recebeu essas mulheres, foram os religiosos. Ainda assim, mesmo nesse evento, em 1848, como vocês veem ali, uma citação de uma referência histórica sobre o período, nenhuma mulher se sentiu capaz de presidir esse evento de mulheres em 1848, e a tarefa foi aceita pelo esposo de Lucrétia. Todas as resoluções desse dia foram aprovadas unanimemente, exceto o sufrágio feminino. Então, lá em 1848, quando as mulheres começaram a discutir sobre os seus direitos e deveres, o primeiro voto da mulher norte-americana foi para decidir se queria ou não queria votar. E por mais engraçado que isso pareça, em 1848, as mulheres disseram não ao sufrágio feminino. Elas não queriam votar. Isso pode parecer até estranho, mas tem uma justificativa muito óbvia. Todo direito que o cidadão tem vem atrelado a um dever. E na Constituição americana e em todas as outras, o cidadão tinha o dever de servir ao exército. Então as mulheres imaginavam, o que seria justo, que ao conquistarem o direito ao voto, também conquistariam a desvantagem de ter que servir ao exército. E, obviamente, as mulheres não queriam desfrutar dessa condição, desse privilégio de servir ao exército, principalmente em épocas de guerras tão reticentes e tão reincidentes. Então, o que acontecia nessa época é que as mulheres não queriam votar porque achavam um ônus muito grande, né? Não valia o risco de ter que servir ao exército
correr o risco de morte apenas para poder escolher um presidente. Pode passar, por favor? A mesma coisa continua acontecendo mesmo depois da virada do século XX. Isso aí é uma citação que vocês veem na tela de uma feminista que fala sobre o direito ao voto. Ela diz assim, ó: na Suíça, por volta de 1960, um dos países mais desenvolvidos do mundo, as mulheres ainda não possuem o direito de voto geral. Há pouco tempo, em determinado cantão suíço, pediram às mulheres para votar sobre a introdução do voto feminino e a maioria decidiu contra. Os homens suíços ficaram atônitos, pois julgavam que essa situação indigna era resultado da tutela centenária. Então, as mulheres, por muito tempo, inclusive na Inglaterra, chegou a existir um partido político contra o voto feminino, do qual faziam parte mais de 40 mil mulheres. Então, as mulheres não queriam votar. Durante muito tempo elas não quiseram, exceto pela agitação de um pequeno grupo feminista. Mas este pequeno grupo feminista não conquistou o direito ao voto. E eu já estou farta de, como deputada, mulher e conservadora, ficar ouvindo a mesma conversa de que só estou nessa tribuna graças ao movimento feminista. E eu quero demonstrar mais um pouco como isso não é verdade. Próximo, por favor. Essa moça que vocês veem aí é Celina Guimarães, a primeira mulher a conquistar um título de eleitor no Brasil. Enquanto a Celina foi em busca do seu título de eleitor, existia no Brasil um movimento de mulheres sufragistas, lideradas, por exemplo, por Berta Lutz. Mas esse movimento não conseguiu absolutamente nada. E a Celina conseguiu. E olha que engraçado, ela foi questionada pelo movimento feminista sobre como ela conseguiu o direito ao voto. E ela deu esse depoimento que vocês veem aí, ó. Eu não fiz nada, tudo foi obra do meu marido, que empolgou-se na campanha de participação da mulher e, por ser coerente, começou com a dele, levando o meu nome para o roldão. Jamais pude pensar que, assinando uma inscrição eleitoral, o meu nome entraria para a história. Aí ela começou a ser chamada para dar entrevista sobre como o movimento feminista a libertou, e ela declarou: eu sou grata a tudo isso que devo exclusivamente ao meu saudoso marido. Esse é o depoimento da primeira mulher a ter um título eleitoral na América Latina. Próximo, por favor. Essa outra mulher que vocês veem aí na tela é Simone de Beauvoir. Ela é a mãe do movimento feminista, feminista de segunda onda, escreveu vários livros, entre eles O Segundo Sexo, um dos mais famosos. E ela escreveu claramente que as mulheres só ganharam o que os homens concordaram em lhes conceder. Elas nada tomaram, elas receberam. Simone de Beauvoir escreveu isso depois que o direito ao voto tinha sido conquistado. Simone, embora fosse feminista, tinha clareza de que todos os movimentos feministas, e agora palavras dela, não passavam de agitação simbólica. Ou seja, as mulheres faziam barulho, passeata, mas não conquistavam nada em absoluto com esse tipo de barulho e esse tipo de protesto. Então eu quero dizer, reafirmar para todas essas feministas militantes que costumam repetir a falácia de que eu só posso estar nessa tribuna graças ao movimento feminista, que foram os cristãos, em primeiro lugar os religiosos que apoiaram as mulheres, em segundo, como a própria Simone de Beauvoir diz, o direito ao voto é uma concessão masculina. Os homens, estes sim, lutaram durante anos, guerras sangrentas para conseguir o direito ao voto. Nos Estados Unidos, por exemplo, os homens conquistaram o direito ao voto depois de 10 anos de luta de independência. E as mulheres conquistaram apenas pedindo, o que é uma diferença muito gritante. Mesmo nos Estados Unidos, quem apresentou a questão do voto foi um senador republicano, ou seja, um senador conservador. Aqui no Brasil também quem apresentou foi o cristão e conservador César Zama, que era médico, intelectual, branco, burguês, heterossexual e componente destacado da elite baiana. E para finalizar, como se diz muito comumente que as mulheres que têm poder foram empoderadas, pode passar, por favor, eu trago uma declaração da primeira mulher eleita primeira-ministra da Inglaterra, e ela diz, o que eu faço também, minhas palavras: não devo nada ao movimento de libertação das mulheres. As feministas odeiam-me, não é? Não as posso culpar, uma vez que odeio o feminismo, pois é puro veneno. Margaret Thatcher. Obrigada. Deputada Ana Campanholo, na tarde de ontem eu não tive a oportunidade de me expressar devido ao tempo, tá? Mas gostaria de dizer à senhora que a senhora não conta só com a minha solidariedade, tá? Conta com o meu companheirismo. Seja lá quem for que de alguma forma lhe tentar impedir de falar, vai ter que passar por cima de 115 quilos de direita conservadora bruta por cima. E não é fácil, tá bom?